paz do Senhor Jesus a todos aqueles que escutam nosso canal. Nesta manhã, queria desejar a você que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu e o meu coração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu queria nessa oportunidade falar hoje sobre a história do Mefibosete. Ela está registrada em 2 Samuel, capítulo de número 9. Fala sobre um dia que Davi resolveu fazer uma bondade com os filhos, o filho de Jonathan. Veja o que diz o texto. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça de bem por amor de Jonathan? Ele faz uma pergunta. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonathan aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Esse texto para nós meditarmos sobre a história do Mefibosete. A Bíblia ela vai descrever a história de Mefibosete ainda quando criança, né? Ele que viveu seus primeiros dias de infância dentro do palácio em Jerusalém, pois seu avô era o rei de Israel naquele período, né, o rei por nome de Saul. A história vai dizer que o Mefibosete ele tinha privilégios grandiosos, né? Afinal ele era príncipe ali dentro, né, da corte real, dentro do palácio real. E lá na frente, devido aos acontecimentos que vão acontecer e as guerras que vão marcar a tragédia da morte de seu pai e de seu avô, Saul, seu pai que era Jonathan, eles morrem na batalha. A Bíblia vai dizer que quando esse menino aproximadamente tem 5 anos de idade, eles tentam fugir, porque Israel naquele período tinha perdido a guerra. O rei Saul tinha perdido o direcionamento de Deus espiritual para a sua vida, ele estava em desobediência e Deus daria o seu reino a um melhor do que ele, que era o Davi, como nós conhecemos a história. Porém, a Bíblia vai dizer que quando a batalha, né, estava sendo perdida, a ama que tomava conta do jovem príncipe, né, da criança príncipe, que era o Mefibosete, ela coloca ele, né, em um lugar e começa a correr com ele. E a história vai dizer que ele cai, né, e uma carroça ela passa sobre as pernas do jovem príncipe, quebrando as pernas dele, né? E com certeza naquele período eles correram para se esconder, para preservar a vida, né, do jovem príncipe por nome de Mefibosete. E por não haver um socorro, quem sabe rápido, né, para tratar, né, as pernas do jovem, ele fica coxo, paralítico de suas pernas. Ele ficou aleijado. Ele foi colocado pela ama, diz a história, em um lugar de segurança. E lá ele encontrou a casa de Maqui, que estava na cidade de Lodebar. A criança vai levada pela ama até aquele lugar e ela deposita a criança em segurança e
a criança vai crescendo ali em casa de Maqui. Havia anos se passados, Davi já tinha assumido o trono em Jerusalém, conforme a grande promessa de Deus, e Davi tinha feito filhos e filhas, né, quando ele consegue invadir, né, a Jesus, como a gente conhece como na história, e ali ele invade Jerusalém, que era Jebus naquela época, e ele coloca no nome Cidade de Davi. O reinado de Davi já era próspero, e ele já estava terminando aquele período que ele guerreou tanto com frequência. Mas a história vai dizer que o Davi ele tinha feito uma promessa, uma aliança, há muitos anos atrás, com o seu amigo, o Jonathan, que era filho de Saul. E ele disse a ele, olha, se eu morrer primeiro, dizia o Davi, você cuida da minha família. E o Jonathan falou também a mesma coisa, e se eu morrer primeiro, você cuida das minhas famílias, cuida dos meus, Davi. E Davi jurou a ele, né, fez um juramento de fidelidade e disse, eu cuido de todos os seus, se você um dia vier a falecer. E o Espírito de Deus lembrou com certeza Davi dessa promessa que ele havia feito. Certa manhã Davi acorda e o primeiro pensamento é estar em Jonathan, seu amigo. Então Davi começa a vasculhar e começa a perguntar no palácio, existe alguém ainda que sobreviveu, né, da família de Saul, de Jonathan, meu amigo? E é chamado até a presença do rei naquele dia, dentro do palácio real, um homem por nome de Ziba, e ele informa a Davi que havia ainda um jovem príncipe na casa de Maqui em Lodebar. Era o único que havia da linhagem real do rei Saul. Davi se apressa e diz aos soldados, vão buscar esse tal de Mefibosete. A história vai dizer que eles vão buscar o Mefibosete. Eu fico imaginando, Mefibosete que estava ausente do palácio já, quem sabe, há muitos anos, né? Eu não sei se ele estava há 20, há 30 anos longe, né, do convívio real do palácio, porém o rei, né, lembrou de Mefibosete e mandou chamar ele, dando uma nova história, uma nova etapa, um novo, né, iniciar de vida para aquele príncipe. Eu não sei, né, qual é a promessa que Deus já fez para você. Eu quero dizer uma coisa para você, que problemas aconteceram na vida de Mefibosete e problemas podem acontecer na sua vida. Frustrações aconteceram na vida do Mefibosete e frustrações podem acontecer na sua vida. Dificuldades, né? Muita solidão, um estado solitário do qual ficou o Mefibosete. Ele teve também que enfrentar um exílio, né? Ele ficou distante de todos aqueles que eram da sua família e que o amavam. Foram dias difíceis para aquela criança, né? Em primeiro momento, né? Ele enfrentou muita dificuldade, porém achou amor na casa de Maqui e ali ele ficou por vários anos guardado e protegido e preservado para um dia que ele pudesse, né, ter aquilo que ele era de direito e receber, né, as bênçãos que vinham do seu pai, né, e do seu avô, que eram as terras, né, fossem restituído à sua posição original de príncipe de Jerusalém. E isso iria acontecer um dia. E Deus tinha já decretado que isso ia ser realidade na vida do Mefibosete. Os anos passaram, Mefibosete até conheceu uma jovem com a qual ele tem um filho, e ele já está velho, barbudo, né? Chega na casa de Maqui ainda criança, né? Parecia que os sonhos de Mefibosete tinham ido embora, né? Tinham sido frustrados e teriam um fim terrível. Ele ia terminar os seus dias, embora sendo uma pessoa que tivesse, não é, sangue real, né? Que fosse um príncipe, ele poderia sucumbir ali em uma casa simples, né, de um homem camponês no campo. A história vai dizer que não. Deus mudou a história do
Mefibosete. Eu queria dizer nesta manhã que Deus está pronto para mudar a tua história. Deus quer fazer algo grande na sua vida, porque Ele já escolheu você. E quando você é escolhido por Deus, as coisas tendem a mudar. Quando você é propriedade escolhida, né, particular de Deus, as coisas tendem a melhorar para a sua vida. Eu acredito que Deus está preparando já o cenário, preparando todas as coisas para você, para que você volte, seja restituído e receba todas as honrarias pela qual, né, um príncipe deve receber. Com certeza, a promessa de Deus não vai cair por terra. Você não vai morrer, né, no esquecimento, no anonimato de sua vida. Deus tem algo grande, precioso, poderoso e maravilhoso para entregar nas tuas mãos. Assim como ele fez na vida do Mefibosete, que foi lembrado, né, lá no final da sua história, Deus queria que o Mefibosete, né, ele voltasse ao seu lugar de origem, ele retornasse, né, às suas honrarias no palácio e ele voltasse a ser um príncipe comendo à mesa do rei Davi. Então Deus fez isso na vida de Mefibosete e o Senhor é fiel para cumprir toda a promessa que ele tem te feito. Confia, acredita, as promessas de Deus estão de pé na sua vida. Deus está, não é, trabalhando no silêncio e o rei vai mandar chamar você. Acredita nisso? Deus tem um reboliço para fazer na tua história. Existe um reviravolta de Deus aí. E as coisas que você vai receber são bênçãos que transcendem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te ajude nessa manhã, que Deus te abençoe. Não deixe de dar o seu like aqui no nosso canal. Você vai voltar a comer na mesa do Rei, em nome de Jesus.